Em maio de 1945, as ruas destruídas de Berlim se encheram de corpos femininos executados a sangue frio. Não eram soldados. Eram mulheres civis, enfermeiras, trabalhadoras, adolescentes. Algumas haviam sido armadas na defesa final do Reich. Outras tentavam apenas se esconder. Mas todas foram marcadas como alvos. Durante a ocupação soviética, a cidade foi palco de violências em massa, torturas sistemáticas e execuções sumárias. Sem lei nem controle, milhares de mulheres foram caçadas, selecionadas, abusadas e eliminadas. Algumas foram fuziladas por portar um rifle. Outras morreram após dias de agressões sexuais contínuas. Nos hospitais, abrigos, conventos e ruas, o terror se repetiu sem interrupção, o que transformou a vitória sobre o nazismo em um pesadelo para as mulheres alemãs. E por que esses crimes foram silenciados da história? Berlim em chamas, o último inferno do Terceiro Reich. Abril de 1945. Berlim, que uma vez foi a imponente capital do Império Nazista, se transformou em um cemitério de ruínas fumegantes. As grandiosas avenidas projetadas para desfiles militares agora eram corredores de fogo e estilhaços. A cidade, epicentro do poder nazista por 12 anos, enfrentava seu momento final. A Operação Berlim do Exército Vermelho começou em 16 de abril, quando 3 frentes soviéticas convergiram para a capital alemã a partir do rio Oder. A primeira frente bielorrussa de Zhukov pelo leste, a primeira frente ucraniana de Konev pelo sudeste e a segunda frente bielorrussa de Rokossovski pelo norte. Essa força de mais de 2,5 milhões de soldados, 6.250 tanques e 41.600 peças de artilharia era o martelo final que cairia sobre o nazismo. Stalin havia ordenado tomar Berlim antes dos aliados ocidentais, garantindo que fosse a bandeira vermelha a ondular sobre as ruínas da cidade. Era mais do que um objetivo militar. Simbolizava a vingança pelos 27 milhões de soviéticos mortos após a invasão alemã. A defesa da capital, comandada pelo general Helmut Weidling, mal podia oferecer resistência. 800.000 defensores nominais, a maioria eram recrutas sem experiência, adolescentes das juventudes hitlerianas, idosos do Volkssturm e trabalhadores estrangeiros forçados. Apenas cerca de 45.000 eram soldados regulares experientes, principalmente da SS, que sabiam que não receberiam clemência. A cidade se transformou em uma fortaleza improvisada com barricadas de escombros, bondes tombados e móveis. Algumas estações de metrô foram deliberadamente inundadas para dificultar o avanço soviético, sacrificando centenas de civis. Os berlinenses, que haviam suportado anos de bombardeios aliados, agora enfrentavam o horror da batalha urbana. O barulho era ensurdecedor, projéteis, edifícios desabando, gritos de feridos e tanques avançando por ruas estreitas. A vida cotidiana era uma luta pela sobrevivência. As rações oficiais mal chegavam a 1.000 calorias diárias. A água deveria ser coletada em bombas públicas. A eletricidade era intermitente e o gás quase inexistia. A maioria sobrevivia com batatas, nabos e pão preto, ocasionalmente complementados com carne de cavalo ou animais de estimação. Nos mercados negros, um cigarro podia ser trocado por uma pequena fatia de pão. O estado psicológico da população oscilava entre o terror e o desespero. As mensagens de propaganda de Goebbels pareciam agora uma zombaria cruel. Um slogan nas paredes proclamava: "Cada alemão defenderá sua capital com sua vida." Mas a maioria já não acreditava na vitória. Eles só queriam sobreviver. O medo estava justificado. A propaganda nazista havia descrito os soviéticos como bárbaros asiáticos sedentos de sangue alemão, usando a mesma linguagem desumanizante que os nazistas haviam empregado contra os russos. Circulavam histórias de atrocidades na Prússia Oriental e na Silésia, onde milhares de mulheres haviam sido estupradas. Muitas famílias contemplavam o suicídio coletivo como alternativa a cair nas mãos soviéticas. Enquanto isso, no bunker da chancelaria, Hitler dirigia uma guerra fantasma. Suas ordens não correspondiam à realidade. Exigia contra-ataques com divisões inexistentes e condenava generais por covardia quando eles relatavam honestamente. Fisicamente diminuído pelo Parkinson e mentalmente instável, alternava entre fúria e apatia.
No dia 30 de abril, Hitler se suicidou junto a Eva Braun, com quem havia se casado um dia antes. Seus corpos foram queimados nos jardins da chancelaria enquanto o combate rugia a poucos metros. No dia seguinte, Goebbels seguiu seu exemplo, depois de envenenar seus 6 filhos com cianureto. Em 2 de maio, o general Weidling ordenou formalmente a rendição. As tropas alemãs depuseram as armas. Milhares tentaram romper o cerco soviético para se render aos ocidentais, conscientes de que teriam mais chances de sobrevivência. Quando a bandeira vermelha foi içada sobre o Reichstag, mais de 100.000 defensores alemães haviam morrido e outros 125.000 eram prisioneiros. Mas a rendição não significou paz. Sem estruturas de autoridade e com soldados soviéticos embriagados pela vitória e pelo álcool, Berlim se tornou terra de ninguém. As ruas estavam cheias de corpos não enterrados e civis em choque procurando água, comida ou refúgio. Para as mulheres alemãs, o verdadeiro horror estava apenas começando. Este capítulo da guerra, longe de ser um epílogo, seria para elas a prova mais sombria, um pesadelo onde seus corpos se tornariam o último campo de batalha de um conflito que havia consumido o mundo durante 6 anos. A Tempestade Vermelha, vingança soviética contra as mulheres alemãs. A violência desencadeada contra as mulheres alemãs não foi um fenômeno espontâneo ou aleatório, mas o resultado de uma convergência letal entre vingança planejada, propaganda bélica, colapso moral e uma cultura militar que tacitamente legitimava a violência sexual como um prêmio de guerra. Tudo começou com a Operação Barbarossa em junho de 1941, quando Hitler rompeu o pacto Molotov-Ribbentrop e invadiu a União Soviética. Não foi uma campanha militar convencional, mas uma guerra de extermínio sistemático, concebida sob a ideologia racial nazista. O Plano Geral do Leste contemplava a eliminação ou escravização da população eslava para criar espaço vital e Lebensraum para colonos alemães. Esta visão apocalíptica se materializou em diretrizes que ordenavam executar comissários políticos, partisanos e judeus sem distinção entre combatentes e civis. As tropas alemãs deixaram um rastro de destruição sem precedentes. Aldeias inteiras foram arrasadas, seus habitantes executados ou deportados como mão de obra escrava. A política de terra queimada, aplicada durante a retirada alemã, amplificou o sofrimento. Campos incendiados, gado sacrificado, poços envenenados e infraestruturas destruídas. O sofrimento soviético foi imensurável. 27 milhões de cidadãos perderam a vida, incluindo 8,7 milhões de soldados e mais de 18 milhões de civis. Leningrado resistiu a um cerco de 900 dias onde 800.000 pessoas morreram de fome, frio ou bombardeios. Em Stalingrado, a luta casa por casa matou 900.000 soldados. Em Babi Yar, perto de Kiev, esquadrões especiais alemães executaram 33.000 judeus soviéticos em apenas 2 dias. A violência sexual também fez parte dessa invasão. Estudos históricos documentaram violações sistemáticas por tropas alemãs, especialmente na Ucrânia e na Bielorrússia. Embora menos organizadas que o Holocausto, essas agressões foram generalizadas e muitas vezes terminavam com o assassinato das vítimas. A desumanização dos eslavos fez com que muitos soldados vissem essas ações não como crimes, mas como atos justificáveis contra uma raça inferior. Quando as tropas soviéticas finalmente cruzaram as fronteiras alemãs em 1945, fizeram-no carregadas não só de armamento, mas de um sentimento de retribuição quase bíblica. Muitos soldados haviam visto suas casas destruídas e suas famílias massacradas. Alguns carregavam fotografias de seus entes queridos mortos, jurando vingá-los. A propaganda soviética, longe de moderar esses impulsos, os alimentou deliberadamente. O escritor Ilya Ehrenburg publicava artigos inflamáveis com frases como: "Se você não matou pelo menos um alemão por dia, você desperdiçou o dia. Se matou um alemão, mate outro. Nada nos dá mais alegria do que os cadáveres alemães." Esses textos, distribuídos em milhões de panfletos, transformaram todos os alemães em alvos legítimos. Embora em janeiro de 1945 Stalin tenha emitido ordens para tratar a população civil alemã de maneira adequada,
O dano psicológico já estava feito. Milhões de soldados haviam interiorizado a ideia de que cada alemão merecia punição. A distinção entre o exército inimigo e a população civil havia desaparecido completamente. Os soldados soviéticos que entraram em Berlim eram, em sua maioria, jovens camponeses com educação limitada. Muitos nunca haviam saído de suas aldeias antes da guerra. Para eles, 4 anos de conflito haviam normalizado a violência extrema. A exposição constante à morte e brutalidade corroía seus freios morais. Vários fatores exacerbaram essa dessensibilização. Os soldados operavam sob um regime disciplinar extremamente rígido. As ordens número 270 e número 227, nenhum passo para trás, estabeleciam que a rendição ou retirada sem ordens equivalia à traição, passível de execução sumária. Milhares de soldados soviéticos foram fuzilados por seus próprios oficiais por infrações menores. Esse ambiente brutal normalizava a violência como um método de controle. A isso se somou um fator-chave: o álcool. As adegas e destilarias de Berlim forneceram quantidades massivas de licor para tropas que nunca tinham tido acesso a essas quantidades. Os oficiais frequentemente distribuíam vodka antes dos combates e depois como recompensa. O resultado foi uma força de ocupação permanentemente embriagada. Nesse contexto explosivo, as mulheres alemãs se tornaram símbolos do inimigo e alvos primários de vingança. Elas não eram vistas como civis inocentes, mas como parte integrante do sistema nazista. Mães criando filhos para a Wehrmacht, esposas apoiando soldados que cometiam atrocidades, trabalhadoras em fábricas de armamentos. A violência sexual se transformou em um ato de retribuição coletiva, uma forma de humilhar não só as vítimas diretas, mas toda a Alemanha através delas. Um tenente escreveu para sua família: "Berlim é nosso troféu, suas mulheres também." Outro soldado confessou: "Não sentimos nada por elas, são fascistas. Tivemos piedade em Stalingrado e veja o que fizeram conosco. Não haverá piedade em Berlim." Os altos comandos soviéticos emitiram diretivas para controlar o comportamento das tropas, como a diretiva número 06, que ordenava manter a disciplina e respeitar a população civil. No entanto, essas ordens foram praticamente impossíveis de implementar. O tamanho colossal do Exército Vermelho, com milhões de homens em território inimigo, dificultava qualquer supervisão efetiva. A confusão do combate urbano reduzia ainda mais o controle dos oficiais. Mais importante ainda, havia cumplicidade tácita em muitos níveis de comando. Vários oficiais participaram das agressões ou as toleravam como recompensa para seus homens. Outros simplesmente ignoravam, considerando-as inevitáveis em tempos de guerra. O general Sokolovsky, quando foi informado sobre violações em massa, supostamente respondeu: "Isso sempre acontece. Não podemos mudar a natureza humana." Um fenômeno perturbador foi a participação de algumas mulheres soviéticas em uniforme. Algumas tentaram proteger civis alemãs, arriscando-se a serem castigadas por simpatizar com o inimigo. Outras permaneceram em silêncio ou incentivaram as agressões, convencidas de que se aplicava uma justiça histórica. Uma enfermeira declarou depois: "Odiávamos tudo o que era alemão. Quando vimos o que estava acontecendo, pensávamos: que sofram como sofreram nossas mulheres." A violência não discriminava por idade ou condição. Meninas de 10 anos, mulheres de 80, freiras, grávidas, todas foram vítimas. Não importava se uma mulher apoiava o regime nazista ou se era sua vítima. Ser alemã a tornava alvo. Algumas vítimas eram até judias que haviam sobrevivido ao Holocausto, se escondendo, apenas para enfrentar essa nova forma de terror. A natureza das agressões revela que não se tratava simplesmente de satisfação sexual, mas de dominação e humilhação sistemática. Muitas mulheres foram estupradas repetidamente, às vezes por dezenas de soldados, diante de suas famílias ou em espaços públicos. Algumas foram marcadas fisicamente como lembrança visível de sua derrota. Outras foram sequestradas durante dias, mantidas como escravas sexuais em edifícios ocupados por unidades soviéticas. O mais trágico foi o silêncio oficial que se seguiu. Stalin não tinha interesse em manchar a imagem do heróico Exército Vermelho que havia libertado a Europa do fascismo. Os relatórios sobre esses crimes foram classificados ou destruídos.
Os soldados recebiam instruções para não falar sobre esses aspectos da campanha. Décadas depois, quando historiadores tentaram documentar esses crimes, se depararam com arquivos fechados, testemunhos censurados e uma narrativa oficial que negava ou minimizava o ocorrido. Essa conspiração de silêncio acrescentou mais uma camada de trauma às sobreviventes. Não só haviam sido vítimas, mas agora seu sofrimento era negado pela história oficial. Caçada humana em Berlim, quando ser mulher foi uma sentença de morte. Nos primeiros dias de maio de 1945, quando o combate formal em Berlim havia cessado, estabeleceu-se na cidade uma dinâmica aterradora que os sobreviventes descreveram como a caça, Die Jagd. Não se tratava de operações militares disciplinadas, mas de uma predação sistemática onde as mulheres se tornaram presas. Essa perseguição seguia padrões identificáveis, horários específicos e métodos recorrentes que revelavam sua natureza organizada. As horas de caça eram conhecidas por todas as mulheres berlinesas. Geralmente começavam ao entardecer, quando os soldados soviéticos haviam terminado suas tarefas e consumido álcool suficiente. Formavam-se grupos de 3 a 10 homens que percorriam ruas, prédios abandonados e abrigos antiaéreos onde muitos civis se escondiam. As mulheres aprenderam a reconhecer os sinais premonitórios: botas militares na escada, risadas bêbadas, o som metálico de lanternas batendo nas paredes. Um padrão recorrente era a busca sistemática nos abrigos subterrâneos. Esses espaços, que haviam salvo inúmeras vidas durante os bombardeios, tornaram-se armadilhas mortais. Os soldados entravam com lanternas, iluminavam os rostos dos civis aterrorizados na escuridão e selecionavam as mulheres mais jovens. Às vezes usavam intérpretes, mas mais frequentemente empregavam gestos ou frases básicas como Frau, komm, mulher, venha. Uma das poucas expressões em alemão que muitos haviam aprendido especificamente. A resistência era impossível. Os poucos homens alemães presentes, geralmente idosos, adolescentes ou feridos, que tentaram defender suas famílias foram executados no ato, às vezes com baionetas, para não desperdiçar munição. Uma sobrevivente relatou como seu pai, de 68 anos, que tentou proteger sua filha de 16 anos, foi espancado até ficar inconsciente e depois apunhalado repetidamente enquanto os soldados riam. Um aspecto cruel dessa dinâmica foi a seleção visual. Os soldados iluminavam as mulheres, as avaliavam como gado e escolhiam as que consideravam mais atraentes. As escolhidas eram separadas, entre gritos e lutas, e levadas para andares vazios, veículos militares ou becos. Algumas retornavam horas depois, traumatizadas e fisicamente destruídas. Outras nunca retornaram, seus corpos encontrados dias ou semanas depois, às vezes com sinais de tortura extrema. Para evitar ser selecionadas, as mulheres desenvolveram diversas estratégias de camuflagem. Muitas tentavam parecer mais velhas ou menos atraentes. Cobriam seus rostos com cinzas ou barro, desfaziam seus penteados, usavam roupas de idosas em tamanhos muito maiores ou se envolviam em ataduras sujas, simulando doenças. Algumas raspavam a cabeça ou aplicavam carvão nos dentes para simular cáries. Mães jovens se untavam com fezes de bebê. Essas táticas funcionavam ocasionalmente, mas os soldados logo aprenderam a ver através desses disfarces. Outras optaram por se esconder em espaços incrivelmente pequenos durante dias ou até semanas, em tetos falsos atrás de armários, em dutos de ventilação, em porões selados com escombros. Uma sobrevivente relatou como permaneceu 3 dias em um espaço de apenas 40 centímetros entre o teto e um falso forro, sem se mover, mesmo quando ouvia outras mulheres sendo atacadas diretamente abaixo dela. Outra sobreviveu 2 semanas em um duto de chaminé, alimentada secretamente por vizinhos quando os soldados se ausentavam. As mulheres também desenvolveram sistemas de alerta e comunicação. Estabeleceram códigos de batidas em canos para avisar umas às outras quando os soldados se aproximavam. Outras organizaram turnos de vigilância, com pessoas postadas em janelas ou telhados. Em Wilmersdorf, um grupo de vizinhos criou um sistema de sinais com lençóis pendurados em janelas específicas para indicar rotas seguras para esconderijos comunitários. Uma prática devastadora foi a dos turnos ou comboios. Uma vez capturada, uma mulher era mantida em um local fixo, um apartamento abandonado, uma loja saqueada, um depósito militar.
onde se estabeleciam turnos para agredi-la durante dias. Os testemunhos médicos documentaram casos de mulheres estupradas por 30, 40 ou mais soldados consecutivamente. Algumas morriam por hemorragias internas ou choque traumático. Outras ficavam tão destruídas física e mentalmente que nunca se recuperaram. A violência não se limitava a agressões sexuais. Muitas mulheres foram submetidas a torturas, mutilações e execuções, muitas vezes por puro prazer ou como uma expressão extrema de vingança. Um padrão recorrente era o assassinato de vítimas que haviam mostrado resistência demais ou estavam feridas demais para serem usadas novamente. Os métodos variavam: disparos a queima-roupa, estrangulamento, golpes fatais com coronhas de rifles. Em bairros como Neukölln e Kreuzberg, foram encontrados corpos de mulheres com sinais de tortura extrema, incluindo mutilações genitais, seios amputados, órgãos internos extraídos. O Dr. Franz Königshaus documentou 187 mulheres assassinadas com mutilações sexuais extremas apenas no distrito de Moabit, entre 1º e 15 de maio de 1945. As mulheres armadas ou associadas à resistência enfrentaram um destino particularmente cruel. Durante as etapas finais da batalha, seguindo a política de defesa total de Hitler, algumas mulheres haviam se incorporado a unidades do Volkssturm ou auxiliares da SS. Outras simplesmente possuíam armas em suas casas para proteção. Quando eram capturadas com armas, não eram tratadas como combatentes regulares. Eram classificadas como franco-atiradoras ou terroristas e executadas sumariamente, frequentemente depois de serem estupradas coletivamente. Um soldado soviético descreveu um incidente em Pankow. Encontramos 5 mulheres com rifles. A mais velha não teria mais que 20 anos. Todas usavam braçadeiras do Volkssturm. O comandante ordenou que fossem levadas para o pátio. Achei que seriam interrogadas, mas simplesmente foram alinhadas contra a parede e fuziladas. Depois deixaram os corpos lá como um aviso para outros fascistas. Os cenários dessas atrocidades compartilhavam características comuns. Espaços onde as vítimas ficavam completamente isoladas e vulneráveis. Em uma clínica de maternidade em Schöneberg, um grupo de soldados atacou não apenas enfermeiras, mas também pacientes que haviam acabado de dar à luz, algumas ainda conectadas a soro. As escolas, muitas vezes usadas como abrigos improvisados, foram alvos frequentes. Na escola Leibniz, pelo menos 87 mulheres e meninas foram agredidas em um único dia, quando uma unidade de artilharia soviética estabeleceu ali seu posto de comando. Particularmente perturbadores foram os ataques às instituições religiosas. Vários conventos foram invadidos e as freiras sofreram violações sistemáticas apesar de seu status religioso, ou talvez por causa dele, já que representavam um símbolo particularmente poderoso de pureza a ser profanado. No convento católico de Santa Isabel, em Mitte, as sobreviventes relataram como as irmãs foram alinhadas e selecionadas pela idade, com as mais jovens sendo separadas para abusos contínuos durante 3 dias. Um fenômeno trágico foi o das voluntárias forçadas, quando grandes grupos de mulheres eram descobertos. Às vezes, os soldados exigiam que se oferecessem voluntárias para satisfazer suas demandas. A lógica terrível era que, se algumas se sacrificassem, as outras seriam perdoadas, embora essa promessa raramente fosse cumprida. Esse mecanismo criava dilemas morais dilacerantes e alimentava sentimentos de culpa que persistiriam por décadas. Mães se ofereciam para proteger suas filhas, irmãs mais velhas para salvar as mais novas. A jornalista Ursula von Kardorff, que documentou secretamente esses eventos, escreveu: "Tínhamos um acordo entre 5 mulheres do nosso prédio. Quando ouvíamos que eles vinham, uma de nós saía, para evitar que procurassem as outras. Estabelecemos turnos. Eu fui 2 vezes. Depois não podia me olhar no espelho. Não pelo que me fizeram, mas pelo que me tornei. Uma mulher que caminha voluntariamente em direção à sua violação. Mas qual alternativa tínhamos? As caçadas, às vezes, adquiriam caráter ritual para os perpetradores. Unidades inteiras organizavam safaris, onde os soldados competiam para capturar o maior número de mulheres. As vítimas eram marcadas com giz ou tinta para indicar que já haviam sido utilizadas.
Nesses eventos, o álcool fluía livremente e os oficiais frequentemente participavam ou supervisionavam, tornando a predação sexual uma atividade de construção de espírito de unidade. Um aspecto frequentemente ignorado, a dimensão coletiva e pública de muitas agressões. Ao contrário da violência sexual em tempos de paz, muitas vezes oculta, as violações em Berlim eram frequentemente atos públicos, realizados diante de testemunhas, incluindo outros soldados, familiares da vítima ou civis. Essa dimensão performática amplificava a humilhação e reforçava a mensagem de dominação total. Não apenas se violava a vítima, destruía-se sua privacidade, dignidade e posição social. As taxas de mortalidade entre as vítimas eram extremamente altas. Algumas mulheres faleceram por lesões diretas, hemorragias internas, traumatismos cranianos, estrangulamento. Outras sucumbiram a infecções, pois as feridas raramente recebiam atenção médica adequada. Muitas morreram semanas depois por complicações decorrentes de abortos improvisados. Os historiadores estimam que entre 8.000 e 15.000 mulheres morreram como resultado direto de violência sexual em Berlim durante as primeiras semanas de ocupação. Uma dimensão adicional dessa tragédia foi a resposta da população civil masculina. Com a maioria dos homens jovens alemães mortos, prisioneiros ou escondidos, as mulheres ficaram praticamente sem proteção. Os poucos homens presentes enfrentavam um dilema impossível. Intervir significava morte certa. Não intervir implicava culpa por não proteger suas famílias. Muitos optaram pelo suicídio familiar como última forma de escape. Em Wannsee, um médico e sua esposa envenenaram suas 3 filhas adolescentes e depois se suicidaram, deixando uma carta explicando que preferiam morrer juntos a ver as meninas desonradas pelos asiáticos. Casos semelhantes se multiplicaram, com famílias inteiras escolhendo a morte sobre a humilhação e o terror contínuo. Hospitais do horror, quando a medicina foi testemunha do crime. Quando os combates cessaram em Berlim, o sistema de saúde estava tão devastado quanto os edifícios. Dos 60 hospitais existentes antes da guerra, apenas 10 permaneciam parcialmente operacionais. Edifícios bombardeados, escassez crítica de medicamentos, falta de pessoal e ausência de serviços básicos tornaram a assistência médica um desafio quase impossível. Os hospitais de Berlim se transformaram na linha de frente de uma nova batalha. A luta para curar corpos e mentes destruídos pela violência sexual sistemática. O Hospital Charité, tradicionalmente o centro médico mais importante de Berlim, tentou organizar uma resposta coordenada. Sob a direção do Dr. Ferdinand Sauerbruch, áreas específicas foram designadas para atender as vítimas de agressão sexual. Os registros médicos recuperados oferecem uma visão perturbadora da magnitude da tragédia. Durante as primeiras 3 semanas de maio de 1945, o hospital registrou mais de 3.700 mulheres tratadas por traumas relacionados a agressões sexuais, aproximadamente 60% de todas as admissões civis. Os diagnósticos se repetiam com aterradora semelhança: lacerações vaginais e anais, traumas pélvicos, hemorragias internas, fraturas resultantes de violência extrema, concussões. O Dr. Walter Stöckel, chefe do Departamento de Ginecologia, escreveu: "Estamos enfrentando um fenômeno sem precedentes. As lesões que observamos diariamente superam em gravidade e número qualquer coisa documentada anteriormente. Não estamos tratando casos isolados de assalto sexual, mas sim as consequências de uma violência sexual industrializada. A infraestrutura médica estava completamente sobrecarregada. Os cirurgiões operavam em condições medievais, sem anestesia adequada, com instrumentos esterilizados em álcool quando disponível ou simplesmente lavados com água fervente. As salas de cirurgia funcionavam à luz de velas durante os cortes de eletricidade. O pessoal médico trabalhava turnos de 18 a 20 horas, caindo exaustos sobre camas improvisadas entre as cirurgias. Os suprimentos básicos eram escassos. As bandagens eram lavadas e reutilizadas até se desgastarem. Os antibióticos eram reservados para casos de sepse avançada. As transfusões eram feitas diretamente de doador para paciente. O iodo era diluído cada vez mais, reduzindo sua eficácia. Quando a morfina acabava, os médicos recorriam ao álcool como único analgésico.
Os recursos humanos também eram limitados. Muitos médicos alemães haviam fugido, temendo represálias por sua afiliação nazista. Outros foram recrutados à força para o fronte. Os que permaneciam eram, em sua maioria, idosos, estudantes sem graduação ou médicos judeus que haviam sobrevivido se escondendo e emergiam para ajudar, como a doutora Lili Jahn, sobrevivente de Ravensbrück. Um dos depoimentos mais valiosos vem da doutora Anna-Marie Durand-Wever, ginecologista antinazista. Em seu diário, ela descreveu: "Não são pacientes comuns. Elas chegam em estado de choque profundo, incapazes de falar ou chorar. Muitas não dizem seus nomes, apenas se identificam como mais uma. Algumas mostram lesões que nos meus 25 anos de prática eu nunca havia visto. Não há apenas dano físico, há algo quebrado dentro delas, algo que talvez nunca possa ser consertado." A doutora Durand-Wever documentou casos que ilustram a brutalidade extrema. Meninas de 13 anos com lacerações que exigiam cirurgias reconstrutivas complexas, idosas com hematomas massivos e fraturas, mulheres grávidas com abortos traumáticos. O caso que mais a impactou foi o de uma jovem de 19 anos trazida inconsciente, estuprada por pelo menos 25 soldados consecutivamente e abandonada na rua. Apesar dos esforços médicos, ela faleceu por choque hipovolêmico durante a cirurgia. Eventualmente, médicos soviéticos começaram a colaborar no atendimento às vítimas, fornecendo suprimentos e pessoal. Essa ajuda, embora valiosa, criou situações emocionalmente complexas. Muitas pacientes se recusaram a ser tratadas por médicos soviéticos, temendo novos abusos. Por outro lado, alguns médicos soviéticos demonstraram genuína compaixão e remorso, trabalhando incansavelmente para reparar o dano causado por seus compatriotas. Um problema médico massivo foi a propagação de doenças sexualmente transmissíveis. Em poucas semanas, os médicos de Berlim enfrentaram uma epidemia de sífilis e gonorreia sem precedentes. A escassez de penicilina, que mal começava a estar disponível para uso civil, significava que muitas infecções não podiam ser tratadas adequadamente. O pessoal médico improvisou com tratamentos mais antigos e menos eficazes, como compostos de arsênico e mercúrio, com resultados variáveis e efeitos colaterais severos. A doutora Charlotte Pommer, especialista em doenças venéreas, estimou que aproximadamente 60% das mulheres agredidas contraíram alguma infecção. Para muitas, essas infecções resultaram em complicações crônicas, inflamação pélvica, esterilidade, artrite reativa e sequelas de longo prazo que afetariam sua saúde por décadas. A gravidez indesejada tornou-se outra crise sanitária massiva. Dezenas de milhares de mulheres alemãs engravidaram como resultado de estupros durante a ocupação soviética. As autoridades médicas estabeleceram um sistema extraoficial para facilitar abortos. Embora tecnicamente ilegal segundo as leis alemãs vigentes, parágrafo 218 do Código Penal, essa prática foi tolerada como necessidade humanitária excepcional. Foram criadas comissões médicas especiais que aprovavam interrupções de gravidez para mulheres que certificavam ter sido agredidas por soldados estrangeiros. Esses abortos eram realizados em condições precárias, muitas vezes sem anestesia. As complicações eram frequentes: hemorragias, infecções, perfurações uterinas. Para algumas mulheres, o procedimento era fatal. Para muitas outras, representava a única opção diante da perspectiva de ter um filho como resultado de uma experiência traumática. Uma enfermeira do Hospital Moabit registrou: "As mulheres chegam desesperadas, suplicando para que tiremos isso delas. Elas não falam de bebês ou fetos. Elas dizem, a coisa russa dentro de mim, ou simplesmente isso." As mulheres que decidiram continuar com suas gravidezes, seja por convicção religiosa, medo dos procedimentos médicos, ou porque descobriram seu estado tarde demais, enfrentaram outro tipo de trauma. Muitas deram à luz sozinhas, rejeitadas por suas famílias ou comunidades. Seus filhos, frequentemente identificáveis por suas características físicas distintas, foram estigmatizados como Russenkinder, crianças russas, ou Besatzungskinder, crianças da ocupação. Essa geração cresceu marcada pela rejeição social, discriminação nas escolas e o silêncio sobre suas origens.
O impacto psicológico das agressões massivas foi talvez o aspecto mais duradouro e menos tratado do trauma. Em 1945, o conceito de saúde mental em situações de guerra mal começava a ser considerado. Os trabalhos pioneiros sobre neuroses de guerra da Primeira Guerra Mundial haviam estabelecido algumas bases, mas não existiam protocolos específicos para tratar o que hoje reconheceríamos como transtorno de estresse pós-traumático, especialmente em casos de violência sexual massiva. As vítimas ficaram abandonadas aos seus próprios recursos psicológicos, sem apoio especializado. Os poucos psiquiatras disponíveis em Berlim estavam sobrecarregados com casos de neuroses de guerra em soldados retornados e mal podiam oferecer atenção superficial às vítimas civis. Além disso, muitos profissionais de saúde mental haviam sido comprometidos por sua colaboração com as políticas eugênicas nazistas, o que complicava ainda mais a situação. As reações psicológicas das vítimas seguiam padrões reconhecíveis. Muitas desenvolveram sintomas graves, insônia crônica, pesadelos recorrentes nos quais reviviam as agressões, estados dissociativos nos quais se desconectavam emocionalmente, comportamentos autolesivos e fobias específicas, medo de espaços fechados, de escuridão, de homens em uniforme. O suicídio se tornou uma saída frequente. Os registros documentam um aumento dramático nos suicídios femininos durante o verão de 1945. Só em Steglitz, mais de 40 mulheres se suicidaram em junho, muitas deixando bilhetes mencionando as agressões sofridas. O método mais comum era a overdose de soníferos, seguido por envenenamento com gás e enforcamento. Algumas optavam por suicídios em lugares públicos, em frente a delegacias soviéticas ou em praças, como um último ato de protesto. Um fenômeno devastador foi o silenciamento autoimposto. A maioria das sobreviventes nunca falou sobre o ocorrido. O estigma social, a vergonha, o medo da rejeição e a falta de um marco cultural para processar esse trauma levou muitas mulheres a enterrar suas experiências. Esse silêncio teve consequências transgeracionais. Afetou como essas mulheres se relacionaram com seus corpos, seus parceiros, seus filhos. Uma paciente disse à doutora Duran-Wever: "Nunca contarei isso a ninguém. Se algum dia eu me casar, meu marido nunca saberá. Levarei isso comigo até a tumba." Algumas sobreviventes desenvolveram o que os médicos chamaram de síndrome de insensibilidade, uma espécie de dissociação permanente, onde a mulher parecia funcionar normalmente em aspectos práticos, mas havia perdido a capacidade de sentir ou expressar emoções profundas. Uma enfermeira descreveu essas pacientes como mulheres que andam e falam, mas cujos olhos estão vazios, como se seu verdadeiro ser tivesse ficado preso em maio de 1945. Para os médicos e profissionais de saúde, o contato constante com esse nível de sofrimento também gerou traumas secundários. Muitos desenvolveram extremo cansaço, alcoolismo ou depressão severa. Outros sofreram crises de fé profissional. A doutora Kathi Leister escreveu: "Pergunto-me todos os dias se realmente ajudamos. Curamos corpos, mas e suas almas? Devolvemos mulheres consertadas a um mundo que as destruiu. Isso é medicina ou apenas uma forma mais sofisticada de tortura?" Alguns, como a doutora Duran-Wever, canalizaram sua angústia em ativismo, fundando posteriormente organizações dedicadas à saúde reprodutiva e aos direitos das mulheres. Em 1947, ela estabeleceu um dos primeiros centros de aconselhamento sobre planejamento familiar na Alemanha Ocidental, oferecendo não apenas serviços médicos, mas também um espaço onde as mulheres podiam falar sobre suas experiências. À medida que Berlim entrava na fase de reconstrução física, as feridas invisíveis permaneciam sem atenção. Os hospitais gradualmente recuperaram sua capacidade operacional, os suprimentos médicos começaram a fluir regularmente e as emergências físicas agudas diminuíram. No entanto, as sequelas psicológicas mal começaram a se manifestar, configurando um legado de trauma que perduraria em silêncio por gerações. Sobrevivência ou humilhação, quando o corpo foi a última moeda. Quando os combates terminaram em Berlim, a cidade não estava apenas fisicamente destruída. O tecido social e econômico havia se desintegrado completamente.
Os berlinenses enfrentavam uma luta diária pela sobrevivência básica em condições que mais lembravam a Idade Média do que o século XX. O dinheiro do Reich não tinha valor. As rações oficiais mal alcançavam 800 a 900 calorias diárias, muito abaixo das 2.000 necessárias para as funções corporais básicas. Não havia eletricidade na maioria dos distritos. Os sistemas de esgoto estavam colapsados e o gás praticamente inexistia. A água tinha que ser coletada em bombas manuais, frequentemente contaminada. O inverno de 1945 a 1946 estava se aproximando, e a população civil, principalmente mulheres, idosos e crianças, enfrentava fome e congelamento. Neste cenário, surgiu uma economia paralela baseada na troca. Os cigarros se tornaram a moeda não oficial. Um único cigarro podia ser trocado por uma pequena fatia de pão. 5 cigarros pagavam os serviços de um médico. Um maço completo valia tanto quanto um casaco de inverno. O café, o chocolate e o sabão também funcionavam como moedas alternativas. Os soldados de ocupação tinham acesso privilegiado a esses bens preciosos. Suas rações incluíam cigarros, chocolate, café, conservas, gasolina e medicamentos. Itens inalcançáveis para a população alemã. Um soldado soviético ou americano ganhava em um dia, por meio de sua ração de cigarros, o equivalente ao salário mensal de um profissional alemão. Para milhares de mulheres alemãs, a escolha se reduzia a termos brutalmente simples: trocar sexo por sobrevivência. Esse fenômeno, que começou como uma extensão direta das primeiras violações, evoluiu para um sistema mais organizado, mas igualmente coercitivo. Não foi uma escolha livre nem pode ser classificada como prostituição tradicional. Foi uma resposta desesperada às circunstâncias extremas, onde a alternativa era a inanição própria ou ver seus dependentes morrerem de fome. Para algumas mulheres, isso significava buscar a proteção de um oficial que lhes fornecesse comida e abrigo em troca de exclusividade sexual. Esses relacionamentos, embora forçados pelas circunstâncias, podiam oferecer certo grau de proteção contra agressões múltiplas, como explicou uma sobrevivente. Você se tornava propriedade de um para não ser propriedade de 20. Era uma gaiola, mas ao menos uma gaiola com comida e sem socos constantes. Esses relacionamentos seguiam um padrão identificável. Começavam como violações, mas o perpetrador podia desenvolver certo interesse na vítima e decidir reivindicá-la como posse exclusiva. Isso implicava impedir que outros soldados a agredissem, fornecendo-lhe comida e, ocasionalmente, presentes como meias, chocolate ou itens de higiene. Em troca, a mulher deveria estar disponível sexualmente e, às vezes, realizar tarefas domésticas. Esses arranjos podiam durar dias, semanas ou meses, terminando abruptamente quando o soldado era transferido ou perdia o interesse. Os depoimentos descrevem diferentes categorias não oficiais nesta economia sexual improvisada. As namoradas de batalhão, Bataillonsbräute, eram mulheres jovens associadas a unidades militares completas, recebendo comida e proteção em troca de serviços sexuais para múltiplos soldados. Elas viviam em quartéis ou edifícios requisitados, disponíveis de acordo com turnos estabelecidos por suboficiais. Embora formalmente voluntárias, sua situação era de escravidão, pois tentar escapar significava perder proteção e enfrentar represálias. Em contraste, as amigas, Freundinnen, estabeleciam um relacionamento mais personalizado com um único soldado, geralmente de posição superior. Esses relacionamentos às vezes desenvolviam dimensões emocionais complexas, com soldados ocasionalmente mostrando afeto genuíno ou até prometendo casamento ou evacuação, promessas raramente cumpridas devido às proibições militares sobre fraternização. Uma terceira categoria, as mercadoras independentes, Händlerinnen, operavam com mais autonomia, trocando encontros breves por bens específicos, chocolate, meias, querosene. Essas transações aconteciam em espaços improvisados, edifícios bombardeados, veículos militares, parques públicos. O desespero havia normalizado o impensável, com atos sexuais ocorrendo à vista em ruínas que antes eram apartamentos respeitáveis da classe média. Magda Wieland, uma jovem atriz de 24 anos, deixou um depoimento revelador.
Depois de ser descoberta em um armário durante os primeiros dias da ocupação, foi estuprada por um soldado da Ásia Central. Para evitar mais agressões, ela propôs se tornar sua namorada exclusiva. O acordo funcionou brevemente, até que o soldado se vangloriou de sua conquista para os companheiros, que depois a procuraram como presa compartilhada. Sua história ilustra a fragilidade desses arranjos e a vulnerabilidade constante das mulheres, até mesmo daquelas que tentavam negociar certa proteção. Um aspecto perturbador foi o papel de alguns homens alemães nessa economia sexual. Com quase todos os adultos jovens mortos ou prisioneiros, os poucos civis alemães que permaneceram, geralmente idosos, adolescentes ou pessoas com conexões privilegiadas, às vezes atuavam como intermediários. Alguns pais ou maridos, impotentes diante da fome, chegaram ao extremo de oferecer suas filhas ou esposas a soldados em troca de alimentos ou combustível. A moral convencional havia colapsado sob o peso da sobrevivência básica. Igualmente inquietante foi a emergência de proxenetas improvisados que organizavam redes de mulheres desesperadas, negociando com oficiais soviéticos suprimentos em troca de acesso a múltiplas mulheres. Justificavam suas ações como uma forma de racionalizar o inevitável, argumentando que forneciam certa estrutura e proteção. Na realidade, exploravam tanto as mulheres quanto os soldados, ficando com a maior parte dos suprimentos. Os próprios ocupantes estabeleceram sistemas informais de exploração. Alguns oficiais soviéticos alugavam suas namoradas alemãs para outros soldados em troca de bens ou favores. Em certos setores, especialmente perto de bases militares, surgiram bordéis improvisados onde mulheres desesperadas atendiam dezenas de soldados diariamente por rações militares. Essas operações, embora não oficialmente sancionadas, eram toleradas por comandantes intermediários que viam nelas uma forma de manter suas tropas felizes e reduzir incidentes de violações aleatórias. Com a divisão de Berlim em setores de ocupação em julho de 1945, a dinâmica mudou, mas não desapareceu. Nas zonas britânicas e americanas, a prostituição assumiu formas mais organizadas e menos violentas, mas igualmente coercitivas em termos econômicos. Surgiram estabelecimentos semi-oficiais onde as mulheres recebiam pagamentos em dólares ou libras e acesso a bens não disponíveis para a população geral. Para as autoridades ocidentais, esses estabelecimentos representavam um mal necessário que limitava a propagação de doenças venéreas e reduzia a fraternização descontrolada. Um aspecto notável foi a diferença no tratamento de acordo com o setor de ocupação. No setor soviético, as condições geralmente continuavam sendo brutais, com alta prevalência de exploração direta e violenta. Em contraste, os setores ocidentais ofereciam condições menos diretamente violentas, mas igualmente exploradoras, baseadas em coerção econômica extrema. Como observou uma sobrevivente, com os russos te violavam e depois talvez te davam comida. Com os americanos primeiro morrias de fome e depois vinha a implorar. A situação se complicava com as mulheres que cruzavam regularmente entre os setores, chamadas de fronteiriças, Grenzgängerinnen. Essas mulheres adaptavam seu comportamento e aparência de acordo com o setor. No setor soviético, vestiam-se modestamente e fingiam submissão. No setor americano, adotavam um estilo mais ocidentalizado, com maquiagem e roupas mais chamativas quando conseguiam. Desenvolveram um notável senso de adaptação, aprendendo frases-chave em vários idiomas e códigos culturais específicos para cada nacionalidade. As condições materiais eram frequentemente horríveis. Muitas trabalhavam em edifícios bombardeados, sem aquecimento ou serviços sanitários. No inverno, as temperaturas abaixo de zero transformavam esses espaços em câmaras frigoríficas, onde desenvolviam feridas graves e pneumonias frequentes. A falta de água corrente significava a impossibilidade de manter higiene básica, contribuindo para altas taxas de infecções. Os serviços médicos, quando existiam, consistiam em inspeções humilhantes focadas em detectar doenças venéreas, mais do que no bem-estar geral. Para se protegerem do frio e olhares curiosos, desenvolveram códigos de vestuário específicos. Cobriam-se com camadas de roupas velhas que podiam ser retiradas e colocadas rapidamente entre clientes.
Usavam lenços ou capuzes para ocultar parcialmente seus rostos, não apenas por estigma social, mas também para evitar serem reconhecidas por familiares ou antigos vizinhos. Essa aparência deliberadamente anônima refletia uma tentativa desesperada de preservar algum vestígio de identidade separada da situação. As consequências para a saúde foram devastadoras. As doenças venéreas se espalharam rapidamente, com taxas de infecção superiores a 60% entre as mulheres envolvidas em intercâmbios sexuais por sobrevivência. A sífilis e a gonorreia foram particularmente prevalentes, mas também foram documentados casos de úlceras, linfogranuloma venéreo e outras infecções menos comuns. As cepas resistentes, desenvolvidas durante anos de tratamentos irregulares na frente, eram particularmente difíceis de tratar com os recursos médicos limitados. Gravidezes indesejadas eram frequentes, levando a abortos em condições precárias ou abandono de recém-nascidos. Os hospitais registraram um aumento alarmante de bebês abandonados durante 1946, muitos com traços físicos evidentemente misturados. No Hospital Neukölln, a sala de maternidade relatou que mais de 60% dos nascimentos entre junho e dezembro de 1945 foram de mães solteiras, e cerca de um terço desses bebês foram deixados sob custódia hospitalar ou abandonados logo após o nascimento. Com o tempo, as estruturas de exploração sexual evoluíram e se institucionalizaram. À medida que Berlim passava de uma ocupação imediata para uma presença militar estrangeira mais estável, surgiram distritos reconhecidos onde a prostituição era tolerada ou até regulada informalmente. Em áreas como Potsdamer Platz, Alexanderplatz e zonas próximas a estações ferroviárias, bares, clubes e hotéis, foram estabelecidos e funcionavam principalmente como espaços de comércio sexual, sob o olhar tolerante das autoridades que preferiam manter essas atividades concentradas em áreas específicas. O mais devastador foi a transformação social dessas mulheres. De vítimas, passaram a ser estigmatizadas como colaboradoras ou prostitutas. A sociedade alemã, incapaz de processar o trauma coletivo, projetou sua vergonha e culpa sobre elas. Foram excluídas de suas comunidades, rejeitadas por suas famílias, apontadas em público. Mesmo aquelas inicialmente violadas e depois forçadas à prostituição por sobrevivência, carregaram o estigma duplo de imundas e traidoras. Hildegard Knef, que mais tarde se tornou atriz, descreveu esse processo. Primeiro éramos vítimas dos russos, depois fomos vítimas da fome. Finalmente nos tornamos vítimas dos nossos próprios vizinhos, que nos olhavam como se fôssemos escória. Ninguém perguntava por que fazíamos o que fazíamos. Ninguém perguntava o que eu teria feito na minha situação. Era mais fácil apontar e condenar do que admitir que todos estávamos igualmente desesperados. Esse estigma se estendia aos filhos nascidos dessas circunstâncias. As mulheres que tiveram filhos de soldados de ocupação enfrentaram cruel rejeição. Seus filhos eram chamados de forma depreciativa de Russenkinder, Ami-Babys ou Besatzungskinder, dependendo da nacionalidade do pai. Nas escolas e espaços públicos, essas crianças sofriam discriminação constante, desde zombarias cruéis até exclusão sistemática. Muitas mães optaram por enviar esses filhos para orfanatos ou dá-los para adoção, incapazes de protegê-los do ódio social ou mantê-los financeiramente. Outras tentaram esconder a origem de seus filhos, inventando histórias sobre pais alemães desaparecidos ou mortos em combate. Algumas se mudaram para outras cidades onde ninguém conhecia sua história, começando novas vidas baseadas em mentiras necessárias para se proteger. Essa situação gerava dilemas morais devastadores. Muitas desenvolveram amor genuíno por seus filhos, apesar das circunstâncias de sua concepção, mas sabiam que mantê-los ao seu lado significava condená-los a uma vida de estigma. Uma mulher de Kreuzberg escreveu: "Amo meu filho, mas toda vez que olho para ele, vejo também o homem que me estuprou. E toda vez que outros o olham, veem o inimigo. Como posso protegê-lo? Às vezes penso que amá-lo significa deixá-lo ir." Quando a situação econômica começou a se estabilizar gradualmente a partir de 1947 a 1948, especialmente após a reforma monetária nas zonas ocidentais,
muitas mulheres conseguiram abandonar a prostituição de sobrevivência. No entanto, após anos nessas condições, muitas careciam de habilidades profissionais atualizadas, educação formal ou conexões sociais para se reintegrarem plenamente. Algumas permaneceram no comércio sexual como única opção viável, embora em condições menos desesperadoras. Outras encontraram empregos marginais em fábricas, serviços de limpeza ou como trabalhadoras domésticas, muitas vezes mantendo seu passado em segredo. Crimes sem rosto. As pegadas invisíveis do horror de Berlim. Após a retirada do Exército Vermelho e a institucionalização do poder em Berlim, começou a reconstrução. As Trümmerfrauen limparam os escombros. Os serviços básicos foram restaurados, o transporte voltou a funcionar e as escolas retomaram suas atividades. A reforma monetária no Oeste e a economia planejada no Leste permitiram uma estabilização econômica. Em 1950, Berlim mostrava sinais visíveis de recuperação. Paralelamente, persistiam efeitos invisíveis. Dezenas de milhares de mulheres afetadas por violações e prostituição forçada durante a ocupação soviética. Essas experiências não foram tratadas publicamente nem reconhecidas institucionalmente. O trauma psicológico não recebeu atenção médica nem social. Na República Democrática Alemã, RDA, o tema foi silenciado pelo aparato estatal. Admitir esses fatos teria contradito a imagem oficial do Exército Vermelho como força libertadora. Arquivos foram destruídos, documentos classificados e a publicação de testemunhos foi impedida. Pesquisadores foram perseguidos, e aqueles que tentaram abordar o tema enfrentaram vigilância, censura ou consequências laborais. Na República Federal Alemã, RFA, o silêncio foi consequência de interesses diplomáticos durante a Guerra Fria. As autoridades evitaram tensões adicionais com a URSS. A população em geral também evitou tratar o tema, em parte devido à tendência de suprimir memórias traumáticas do passado recente. Algumas igrejas ofereceram abrigo e assistência médica, mas, simultaneamente, reforçaram estigmas sociais em relação às vítimas. Em alguns casos, mulheres com filhos de soldados soviéticos foram excluídas de comunidades religiosas ou pressionadas a entregar seus filhos. Algumas instituições permitiram a entrada apenas sob condições específicas. Muitas mulheres afetadas desenvolveram sintomas associados hoje ao transtorno de estresse pós-traumático, insônia, flashbacks, hipervigilância, dissociação emocional, incapacidade de manter relações afetivas estáveis. Esses sintomas não foram diagnosticados nem tratados na época. Não havia um quadro clínico para compreender essas reações. Estudos posteriores, realizados nas décadas de 1970 e 1980, identificaram padrões de trauma psicológico persistente. Algumas mulheres dividiam sua experiência em compartimentos mentais separados, enquanto outras reportavam gatilhos sensoriais que provocavam reações intensas décadas depois dos eventos. Em alguns casos, foram registrados episódios de perda de memória parcial ou mutismo seletivo. O impacto do trauma se estendeu aos filhos. Muitos cresceram em ambientes marcados por hipervigilância, ansiedade, desconfiança em relação ao exterior e ausência de comunicação emocional. As filhas foram criadas com fortes restrições sociais, e os filhos enfrentaram mensagens contraditórias sobre o papel masculino. As dinâmicas familiares resultantes mostravam estruturas fechadas e pouca interação com o ambiente externo. Os chamados filhos da ocupação cresceram com versões alteradas ou fragmentadas de sua origem. Alguns foram adotados, outros cresceram com identidades ocultas. A partir dos anos 80, vários tentaram reconstruir sua história pessoal, encontrando obstáculos como arquivos selados, documentos perdidos e testemunhos incompletos. Foram criadas organizações de apoio, com resultados limitados devido à falta de informações oficiais. Em vários casos, descobriu-se que registros hospitalares, certidões de nascimento e arquivos paroquiais haviam sido modificados ou eliminados. Algumas mães se recusaram a falar até estágios avançados de suas vidas. Os pedidos de acesso a documentos nos arquivos militares soviéticos também não obtiveram resposta. Em algumas ocasiões, foram realizados testes genéticos para tentar estabelecer filiações.
Os estudos transgeracionais posteriores identificaram efeitos psicológicos também na terceira geração, na forma de ansiedade crônica, distúrbios do sono e dificuldades de apego emocional. Esses padrões foram identificados como parte de uma transmissão não verbal do trauma, com hipóteses de mecanismos familiares, comportamentais ou até epigenéticos. Pesquisas recentes em psicologia clínica exploraram a relação entre o estresse materno extremo e modificações na expressão genética de seus descendentes. As violações em massa durante a ocupação não foram julgadas nem reconhecidas legalmente como crimes de guerra. Nos julgamentos de Nuremberg, não foram incluídas acusações relacionadas à violência sexual. Não foram oferecidas reparações nem houve processos penais vinculados a esses fatos. Durante décadas, a posição oficial soviética foi negá-los ou minimizá-los. As mulheres afetadas não receberam indenizações nem reconhecimento formal por parte de nenhum governo. Após a reunificação alemã em 1990, começaram a emergir investigações com base em arquivos antes inacessíveis. O livro Uma Mulher em Berlim, publicado primeiro em inglês em 1954, foi recebido com rejeição na Alemanha. Só foi reeditado em alemão em 2003 e obteve atenção pública generalizada. Sua publicação impulsionou uma nova onda de pesquisas acadêmicas e mediáticas. O testemunho detalhado e cronológico serviu como referência principal para futuras coleções de testemunhos. Pesquisadoras como Barbara Johr, Helge Sander e Atina Grossman recolheram testemunhos de sobreviventes. Estimou-se que entre 100 mil e 130 mil mulheres foram estupradas em Berlim, e mais de 2 milhões em todo o território alemão. Esses dados indicaram que não se tratou de casos isolados, mas de uma prática generalizada. Vários relatórios indicavam uma concentração de casos nas primeiras semanas de ocupação, embora os episódios se estendessem por meses. A partir dessas investigações, surgiram representações culturais e documentais que alcançaram o público geral. Paralelamente, foram colocadas algumas placas comemorativas e realizados atos de recordação. Esses atos ocorreram décadas após os acontecimentos, quando a maioria das vítimas já havia falecido. Algumas instituições municipais incluíram referências específicas em museus locais e arquivos históricos. A violência sexual sistemática durante conflitos armados foi reconhecida formalmente como crime de guerra a partir do Estatuto de Roma de 1998, que deu origem à Corte Penal Internacional. Esta legislação não existia em 1945 e sua aplicação retroativa levanta dificuldades jurídicas. As demandas individuais baseadas em direitos humanos foram arquivadas por falta de jurisdição internacional na época dos fatos. Alguns setores propuseram um reconhecimento formal por parte do Estado russo como sucessor da União Soviética, ou pelo menos o acesso total aos arquivos militares relacionados. Outros consideram prioritária a documentação histórica completa e a criação de espaços de memória. Em alguns fóruns acadêmicos foram propostas conferências internacionais focadas exclusivamente em violência sexual no contexto da Segunda Guerra Mundial. A inclusão desses fatos na narrativa oficial da Segunda Guerra Mundial tem sido parcial e tardia. O foco tradicional em operações militares e decisões políticas relegou a experiência civil, especialmente a feminina, a uma posição secundária dentro do discurso histórico. Algumas universidades incluíram esses estudos em programas sobre memória, gênero e conflito armado. As mulheres afetadas continuaram com suas vidas após a guerra, criaram filhos e participaram da reconstrução nacional. Suas experiências, no entanto, ficaram à margem da história pública por mais de meio século. O acesso aos seus testemunhos foi limitado por múltiplos fatores: censura estatal, estigma social, barreiras psicológicas e falta de interesse institucional.